Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desta série sobre ansiedade. Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de ansiedade. Nós já falamos sobre o que é, a diferença entre a ansiedade, o modelo cognitivo da ansiedade nos vídeos anteriores. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes ansiedades. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque eu só vou apresentar os tipos de ansiedade e os seus mecanismos de ativação. No próximo vídeo, nós vamos falar como lidar com a ansiedade, o que fazer e sobre os pensamentos catastróficos. Você já ouviu falar sobre isso? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Mas nesse vídeo em si, nós vamos conversar sobre os tipos de ansiedade. Atualmente, os tipos mais comuns de ansiedade são 5 tipos. Esses são os tipos mais comuns e provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre eles, né? Sobre os seus aspectos, ou quem sabe você está sofrendo com algum deles aí no seu dia a dia, precisando de tratamento. Se você ainda não curte o nosso canal, eu vou convidar você a vir aqui, a curtir o nosso canal, a prestigiar esse conteúdo que nós estamos desenvolvendo para vocês. Lembrando que toda essa playlist é para potencializar o acompanhamento e o tratamento dos nossos pacientes aqui na Veemente. Se você ainda não conhece a nossa clínica, venha nos fazer uma visita e lembre-se, cuidar da sua saúde mental é cuidar do seu bem maior. Mas voltando a falar sobre ansiedade, vou falar para vocês, vou começar a falar sobre a ansiedade mais temida de todas, que é o transtorno de pânico. Ou melhor, o transtorno de pânico, ele pode ser com ou sem a agorafobia. O que é a agorafobia? A agorafobia é o imediatismo da crise, né? Qual que é o estímulo ameaçador da síndrome do pânico? Sensações físicas, corporais. Por isso que a pessoa tem uma sensação de morte. Ela literalmente acredita que vai morrer. Geralmente a pessoa quando entra numa crise de pânico, ela se joga no chão e ela tem uma sensação literalmente de desmaio, palpitação no coração. Literalmente é um medo, um terror de morrer. Essa é uma das ansiedades, digamos, mais graves, que a gente poderia dizer que essa ansiedade já está aí no nível crônico, né? E de forma totalmente descontrolada e disfuncional nesse sujeito. E também é uma das formas que mais traz prejuízos. Por quê? Porque a pessoa, qualquer situação, ela pode ser acionado o seu gatilho e ela pode parar aí numa UPA da vida achando que está infartando, morrendo, sendo que na realidade ela começa a ter crise de pânico, né? Qual que é a avaliação central desse mecanismo? Medo de morrer, né? É uma sensação muito grande de ataque cardíaco, de perder o controle. Lembra da questão do controle e da previsão? Então, medo de perder o controle, de ficar louco, é uma sensação de que está perdendo a consciência, que está perdendo o controle da própria mente, né? Ou perder a consciência, que é a questão da sensação de desmaio, muitos desmaiam, tá? Por sinal, de ter novos ataques de pânico. Às vezes o ataque do pânico vem pelo medo de ter o ataque do pânico. Só para vocês verem como aquela questão do medo de ter medo também é um gatilho muito forte no processo aí, no programa de ansiedade, tá? Outro caso de ansiedade também é o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. O que isso significa? É aquela pessoa que se preocupa com tudo e com todos a todo momento. A TAG é a ansiedade literalmente do agora, né? Como nós falamos ali do transtorno de pânico com ou sem agorafobia, que seria uma associação ali parecida, né? Muito semelhante com o TAG, quer dizer que você pode ter mais de um quadro clínico de ansiedade. Você pode ter mais de um tipo de ansiedade. Você pode ter uma ansiedade central e um outro quadro como comorbidade, tá? O transtorno de ansiedade generalizada, o estímulo ameaçador, né, deste programa de ansiedade, nada mais é do que eventos de vida estressantes ou, deixa eu só olhar aqui,
de vida estressantes ou outras preocupações pessoais. Por exemplo, tem pessoas que, ai, o meu filho vai para a escola de bicicleta. Aí ela já fica pensando em todos os perigos que poderiam acontecer, em todas as possibilidades que poderiam acontecer. Ah, uma família está vindo de uma cidade para outra, ela fica preocupada com o percurso. Ah, ela coloca uma panela de feijão no fogo, ela fica preocupada com essa panela de pressão. Ela se preocupa com tudo, com todos e a todo momento. Moral da história, essa mulher não tem paz, né? Ou esse ser humano, esse indivíduo não tem paz. Então, geralmente, essa é a tag. Se você é uma pessoa que se preocupa com tudo e a todo momento, entenda que você está sobre um quadro de programa disfuncional de ansiedade, tá? Da tag. E qual é a avaliação central desse programa, né? É o medo de possíveis futuros desfechos da vida, tá? Adversos ou ameaçadores, contrariadores. Por exemplo, qualquer possibilidade de frustração. O que seria a frustração? A resposta contrária daquilo que você espera. Então, qualquer resposta contrária daquilo que você espera é o gatilho para um caso desse. E geralmente por isso que a gente fala que a TAG é uma ansiedade onde a pessoa se preocupa com tudo e com todos a todo momento, né? O outro programa, né, disfuncional da ansiedade, digamos assim, é a fobia social. Essa muitas pessoas têm e alega como seu jeito de ser. Então vamos diferenciar uma coisa da outra, tá? A fobia social, o estímulo ameaçador desta fobia, nada mais é do que situações sociais e públicas, onde tem muitas pessoas, essa pessoa tem desconforto, ela não gosta de se expor, ela não gosta de ser vista, principalmente em lugares que ela pode se tornar o alvo, né, o centro das atenções. Para ela isso é um grande problema, tá? Então qualquer situação social de exposição ou de interação, porque às vezes você não precisa, né, não vou nem dizer de interação comunicativa ali, talvez você estar no mesmo ambiente com muitas pessoas, isso já gera aí um mal-estar, um desconforto. Tem pessoas que quando estão em situações assim, acelera ou incentiva um segundo programa disfuncional da ansiedade, que é o transtorno de pânico. Tem pessoas que têm pânico, têm crises de pânico, por gatilhos. Por exemplo, o primeiro gatilho, o primeiro programa disfuncional seria a fobia social, e o que finaliza ali esse quadro seria um ataque de pânico, né? Pelo simples fato de estar num lugar fechado com muitas pessoas ou num ambiente aberto com muitas pessoas, não se sente bem, tá? E qual que é a avaliação central desse programa aí disfuncional de ansiedade? Seria o medo da avaliação negativa dos outros. Por exemplo, constrangimento, humilhação. Isso, gente, é uma fobia muito típica nas pessoas que têm ali uma crença, digamos, central ou intermediária, onde a opinião do outro é muito importante para ela. Pessoas que dão muita atenção para a opinião do próximo, são extremamente ligadas no julgamento alheio, são pessoas que têm ali uma chance de 80% aí de ter um programa disfuncional de ansiedade, de fobia social. E se não se cuidarem, não desenvolverem aí um programa de reparação, de recurso, né, de manuseio, para que esse programa se restabeleça novamente de uma forma funcional, pode levar ele também a ter a crise de pânico aí, o programa de pânico. Agora vamos falar de um outro programa disfuncional da ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Gente, tem pessoas que têm mais de um programa. A ansiedade, ela começa a definir aquele ser humano. As pessoas hoje eu observo que as pessoas falam assim: você tem ansiedade? Tenho, sou muito ansiosa. As pessoas falam isso como se isso fosse algo que fizesse parte delas, como se fosse uma característica da própria identidade daquele sujeito. Mas não é. Tanto que tem pessoas que justificam o fato de ser ansiosas, mas nem sequer param para pensar, para racionalizar qual é o gatilho. Como eu falei em todos os outros vídeos anteriores, o que é a ansiedade? A ansiedade é a resposta emocional a um estímulo de medo. O medo é um estímulo
já instintivo do ser humano, que ele é algo preventivo, é algo que nos protege, que nos mantém alerta. Então, se eu entro numa crise de ansiedade, ok, a ansiedade é a resposta emocional. Tá, mas o que está me ameaçando nesse momento? Qual é o medo que eu estou sentindo? Do que? O que tem aqui que está me intimidando? O que tem aqui que eu não controlo, que eu não consigo prever? Quando você conduz o paciente a refletir sobre essas respostas, muitos não têm. Sabe por que não tem? Porque simplesmente um momento da vida aprenderam a ser ansiosos e usa da ansiedade como justificativa para não enfrentar algumas questões. E muitas pessoas entram num padrão de comportamento desadaptativo por conta dessas questões. Então, não é só a ansiedade. A ansiedade pode nos conduzir a uma mudança de padrão de comportamento muito complexa. Por isso que procurar um profissional que entenda, que tenha compreensão disso, para poder avaliar. Não é só se sentir ansioso. É tudo o que essa ansiedade faz com você, no que ela te transforma, beleza? Tá, e o transtorno obsessivo compulsivo? Como que nós vamos falar? O famoso TOC. Já ouviu falar do TOC? Pois é, o TOC também é um programa de ansiedade disfuncional. Qual é o estímulo ameaçador do TOC? Pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos inaceitáveis. Por exemplo, não aceito que nada me toque. A pessoa tem geralmente toque, lava a mão o tempo todo, né? Isso vem da onde o toque? O toque vem de uma crença disfuncional de perigo. Ah, eu acredito que bactérias são muito perigosas, então eu começo a lavar a mão, 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 até que se machuca. E aí no começo começa com a mão, depois começa tomando banho o tempo todo, depois começa com limpeza. Tem mulheres que têm mania de limpeza. Só que aí elas falam que tem mania de limpeza, ou que elas gostam da casa limpinha. Mulheres, cuidado, talvez você tenha toque e não saiba, tá? Então é muito importante cuidar. Outra questão do toque, que não é só a questão da limpeza, é, por exemplo, manter as coisas organizadas, retas. Eu tenho uma leve característica de toque. O que isso significa? Eu vejo o quadro torto, eu fico incomodada. Isso não me perturba, não me traz prejuízo, mas eu sinto um incômodo, sabe? Um resquício ali, uma leve essência. Aí, disfarçadamente, eu vou lá e alinho aquele quadro. Ou então, eu tenho rituais de estudo, né? Eu tenho que preparar a minha mesa, eu tenho que me organizar. Por exemplo, para gravar esses vídeos para vocês, eu organizo a minha mesa, eu deixo o mínimo contaminada possível, né? Eu organizo. Na clínica, eu também sou muito organizada com as coisas, coloco tudo no lugarzinho, nananã. Isso são leves traços de toque. Porém, como eu tenho consciência, e isso por muitos anos que eu tive sem saber, acabou se tornando uma característica minha, né? Só que hoje eu entendo e eu não permito que esse programa levemente, digamos assim, disfuncional, me traga prejuízo. Então é muito importante que você perceba que a ansiedade, esses programas disfuncionais, quando você passa uma vida sendo ansiosa, ela vai criando padrões de comportamento. Muitos a gente reprograma, outros nem tanto, mas a gente também, por exemplo, como eu tenho esse comportamento de ser muito minuciosa nas minhas organizações, eu acabo cuidando disso, né? Eu não deixo isso me trazer sofrimento. Quando eu chego, tá tudo revirado, isso não me afeta. Antes afetaria, hoje não afeta. Então, quando a gente faz uma reprogramação, você consegue suportar aquilo que te incomoda, tá? E qual que é a avaliação central desse programa disfuncional de ansiedade? Medo de perder o controle. Gente, olha o princípio da ansiedade. Perder o controle, a necessidade do controle e a necessidade de previsibilidade. Essas necessidades são necessidades do nosso cérebro, tá? Neurociência explica muito isso, são instintos nossos. Tudo que você olha, você automaticamente já está buscando uma forma de controlar e de fazer previsões, ou de fazer previsões para controlar. Então, medo de perder o controle, né? Também o controle mental, ou o controle comportamental, ou de algum modo ser responsável por um desfecho negativo para si ou para o outro. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, eu não vou contaminar fulano, eu não vou, tem medo às vezes de contaminar, de trazer doenças, ou entre outras coisas.
tá? Esse transtorno ele é muito variável, depende de muitas circunstâncias que são baseadas no histórico de vida aí de cada paciente. O último transtorno, né, é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Muitas pessoas acreditam que esse programa de ansiedade disfuncional, ele é resultado só de um acidente. Ah, você sofre um acidente, você fica traumatizado e não quer mais dirigir carro, não quer mais andar de carro. Gente, nem sempre um TEPT é resultado de um acidente, de uma tragédia, de uma situação mais, digamos assim, que se enquadra dentro desse nível. O TEPT pode ser resultado de um estresse. E esse estresse pode ser desde o envolvimento num acidente, numa situação de alto nível de estresse, quanto, por exemplo, de uma ligação. Vai falar para mim que você já sentiu, pensa aí, ou você já conhece alguém que, ao tocar o telefone, aquele desperta um mal-estar. Vamos supor que você colocou aí uma mulher que vive um relacionamento abusivo, que sofre violência psicológica. Aí o marido dela tem um toque específico no telefone dela. Quando aquele toque toca, já gera todo um mal-estar. Isso é TEPT. Isso é uma tensão de estresse pós-traumático. Por quê? Provavelmente, anterior a essa sensação, essa mulher, ao atender o telefone, geralmente esse homem era agressivo, verbalmente, humilhava, fazia uma série de violências psicológicas ali, que gerava uma série de sensações ruins. Então, a pessoa foi uma vez, duas vezes, até que foi gerando ali uma sensação de estresse pós-traumático. Ao tocar o telefone, ela tem. Pessoas, por exemplo, que estão passando por situações financeiras, problemas financeiros. Quando o telefone toca, acha que é cobrança. Isso já gera todo um mal-estar. Outro caso típico e, né, novo, digamos assim também, é o fato das pessoas hoje estarem tão habituadas a falar por mensagem que não estão mais gostando, se sentindo bem de falar ao telefone, de conversar ao telefone. Quando o telefone toca, também gera um desconforto. A pessoa não atende, recusa a ligação e depois te responde por mensagem. Isso também é um programa aí disfuncional da ansiedade. Pode levar a um TEPT? Pode ou já deve ser. Então o TEPT, ele é variável de intensidade, de leve, grave ou crônico, tá? O estímulo ameaçador aí desse TEPT. Lembranças, sensações, nem eu falei, lembranças, né, das vezes que atendeu o telefone e sofreu violência psicológica, sensações, estímulos externos associados como experiências traumáticas pesadas, pode ser, e a avaliação central desse mecanismo, medo de pensamentos, né, lembranças, sintomas ou estímulos associados com o evento traumático. O telefone tocou, aquilo já é gatilho para acionar um pensamento que remete àquela memória, aquele repertório, que te traz toda a sensação ruim que você sentiu no dia que você falou com aquela pessoa, né? Então, assim, você cria outro mecanismo, outro processo ali, um programa de ansiedade disfuncional, ok? Gostaram de entender um pouquinho sobre as ansiedades? Já identificou qual é o seu quadro? Já se viu em alguma das situações? Comente aqui no nosso vídeo, diga para mim se vocês estão gostando ou não, que é muito importante eu saber se isso está ajudando vocês ou não, ok? Se você não segue nosso canal, não se esqueça de começar a seguir para você prestigiar aqui o nosso trabalho, esse tempinho que a gente dedica para criar esse conteúdo extremamente relevante para a vida de vocês. Eu sou a Adriana Borgman, psicóloga aqui da Clínica Veemente, e eu estou construindo aí uma playlist de conteúdos para vocês que são nossos pacientes e para quem não é e precisa de ajuda e a gente não consegue ajudar todo mundo. Até o próximo vídeo. Até mais.